Então, agora, essa segunda parte, né, da nossa apresentação, uma vez que na semana passada tive um problema e a gente não pôde ministrar para a semana passada. Então, a gente dá sequência hoje para não atrasar o nosso programa com vocês das atividades. Bom, então a gente vai falar nesse momento agora para vocês sobre a anatomia do trato gastrointestinal. O nome já diz, gente, aprendam a dissecar a palavra, né? O prefixo e sufixo sempre indica alguma coisa em anatomia. Então, nesse caso aqui, percebemos que gastrointestinal, gastro vem de estômago e intestino, então é o tubo. Vejam, da boca ao ânus tem um tubo, na verdade é um grande tubo, que ele é lá em cima, na primeira porção da boca e faringe, ele lembra que é um funil, se estreita, e aí eu tenho um tubo, músculo membranoso, que é o esôfago, que estende da faringe até o estômago. Então, transita o alimento pelo tórax, né, até chegar no abdômen. Chegou no abdômen, então, esse tubo, ele dilata. Essa dilatação, então, é a primeira dilatação desse trato digestório. Então, essa porção nós chamamos de estômago. E ele está no andar supramesocólico. Muito bem, então aqui o estômago é um órgão músculo-membranoso, órgão oco, é a primeira parte do trato gastrointestinal, então, na sequência do tubo digestório, o trato alimentar, ele é situado, então, abaixo do diafragma e acima do andar, está no andar supramesocólico, né? Ele situa-se entre o esôfago e o duodeno, então, onde os alimentos são depositados para ocorrer uma digestão, né? Uma pré-digestão, ok? E também esterilizados, por conta dessa quantidade de ácido que tem, e aí, obviamente, que a gente acaba ingerindo uma quantidade, às vezes, de alimento não bem limpo, e aí, às vezes, pode ocorrer uma contaminação. Isso é comum, aquelas infecções gastrointestinais, né? Então, vejamos, por isso é importante esse termo, para vocês entenderem, depois, quando se fala numa gastroenterite, ou uma enterite, ou uma colite, o que é isso? Gastrite é uma inflamação. Agora, se eu falei de gastroenterite, eu tenho uma alteração do estômago e do intestino delgado. Se eu falo de colite, é do colo. Então, se eu tenho uma gastroenterocolite, veja, olha, eu fiz uma composição dos 3 segmentos, do estômago até o ânus. Eu estou falando de gastroenterocolite e comeu alguma coisa tão estragada, ainda que mal me expresse, é muito comum os alunos falar, professor, eu comi um podrão ontem, um podrão lanche de rua. Então, imagine vocês, né? Além de muita gordura, aquele óleo que já é usado várias vezes, né? Ou aquela maionese, aquele molho que é colocado ali, às vezes mal preparado, está na rua, cheio de poeira, enfim, manuseio, a falta de higiene, você tem uma contaminação, e aí você ingere isso e dá aquela gastroenterocolite, tá? Uma coisa braba. Então, vejamos. E aí, esse alimento, então ele para aqui no estômago, e ele sofre, então, eu tenho, como nós falamos, um esfíncter esofágico superior, né, nessa região do cárdia, que é aquele colar de helvétios muscular, também bem denso, e na porção final dele também se fecha, se contrai, que é o esfíncter pilórico. Então, imagina, se fechou aqui, eu tenho alguma coisa que vai funcionar não como um liquidificador, mas com alguns movimentos, né? Obviamente que a boca, já foi falado na aula de cavidade bucal, então os dentes, você tritura, está aí para triturar os alimentos. Tornar quão mais próximo de pastoso que isso vai deglutir, favorece só mistura com os ácidos, a digestão muito mais rápida, fica menos tempo no estômago, obviamente dilata menos, com certeza também tem que considerar a quantidade de conteúdo que foi ingerido, então você tem um estômago mais hipertônico, mais funcionante. Bom, o estômago, vejam, ele é um órgão músculo-membranoso, uma extensão do esôfago, como já foi falado, ele apresenta uma mucosa, uma camada submucosa e uma camada muscular, que é muito mais espessa nesse caso, né? E a mucosa muito mais irregular na sua superfície para a luz, voltada para a luz. Então, observem nessa imagem que eu tenho aqui uma camada longitudinal, né, que aqui é mais externa, nessa túnica muscular, na curvatura gástrica maior, e uma camada longitudinal na curvatura gástrica menor. Notem que tem algumas outras fibras aqui, são a camada circular e uma porção oblíqua, tá? Nesse corte eu consigo visualizar bem essa camada oblíqua, né, e a camada circular que está sobre ela aqui.
Então, são 3 camadas, uma oblíqua, uma circular e a longitudinal se encontra, na longitudinal é a continuação das fibras que vem lá da porção distal do esôfago, que é a camada longitudinal do esôfago. Então, vejam, através dessa curvatura gástrica direita e ao outro lado esquerdo, curvatura gástrica esquerda maior, direita e esquerda. Tá? Então, vejam, e nessas extremidades, a porção final aqui, percebam vocês que eu tenho um aumento dessa musculatura, criando um anel muscular, né? Então, é um esfíncter, nesse caso eu chamo de piloro. Esfíncter piloro, do latim, piloro quer dizer porteiro. Até dá para entender, o cara que controla ali a entrada do prédio, o porteiro, então aqui controla a saída do estômago para o duodeno. E a porção mais alta, cárdia. Cárdia do latim também é considerado como deusa que cuida das entradas. Isso é a tradução ipsilíteris. Deusa que cuida das entradas, tudo bem, ele está controlando então a entrada. Pronto, seria um porteiro aqui em cima, né? Bom, o estômago ele apresenta várias formas, né? Dependendo da posição, dependendo do conteúdo que você tem no momento do exame, enfim, ou da quantidade de ingestão constante que pode ocorrer. Então, vejam vocês, eu tenho aí um estômago que apresenta variações. Esse daqui da esquerda, mais da esquerda, ele é um estômago hipertônico, né? Ele é funcionante, tudo bem, está desenhando meio desproporcional, não é tão alto assim. E aí depois do lado eu tenho já um estômago ortotônico, né? Relativo à posição, ele perde um pouco esse aspecto que a gente chama de saxofone, né? Então ele tem uma forma saxiforme. Não confundam saxiforme com sexiforme. Então, saxiforme em forma de sax, ou de letra J. Aqui no ortotônico, ele perde um pouco esse aspecto, fica mais longilíneo. O hipotônico é aquele que já não tem tônus nenhum. O indivíduo come tanto, né, que ele perde aquele tônus e ele fica mais, vira quase como uma bolsa. Já no atônico, ó, gente, ó o prefixo fixo. Então, tem o hipertônico, uma grande função contrátil, né? Ele é muscular. Aqui está perdendo um pouco, aqui ele está hipotônico. Então, ele ficou sem contração nenhuma, ou bem pouca. E aqui, praticamente, é daqueles estômagos que nós chamamos de com ausência, atônico, ausência de tônus muscular. Então, aquele estômago que é uma grande bolsa ali. Normalmente, esses dois aqui da esquerda, né, o hipotônico e o atônico, principalmente, é muito comum naqueles pacientes com obesidade mórbida. Então, são aquelas pessoas que comem 3 pizzas numa refeição, toma aí dois pets de refrigerante, enfim, come em grande quantidade e não tem esse gasto energético para tanto. As funções do estômago, então, gente, é armazenar o alimento, processar esses alimentos, né, com a finalidade de dividi-los em partículas que sejam de fácil digestão, que é continuada no duodeno, né? Então, eu tenho aí a quebra dessas partículas, que são feitas por substâncias produzidas pela mucosa. Quais são elas? A pepsina, o ácido clorídrico, né, um fator intrínseco importante, compõe o suco gástrico, e também outro fator importante que eu tenho que comentar com vocês, que é a vitamina B2, o fator intrínseco. Essa vitamina B12, então imagine as pessoas que fazem uma gastrectomia, que é a retirada parcial do estômago, né, ou gastrectomia parcial ou total, ou naquelas cirurgias de mudança e trânsito gastrointestinal, nas cirurgias bariátricas, não se tira o estômago fora, em outras palavras, eu não tenho mais quem me ajuda na produção de vitamina B12. E aí? E aí eu tenho que mensalmente tomar uma injeção de B12. Então, esse B12 é imprescindível. Então, normalmente as pessoas, após uma cirurgia pós-bariátrica, podem apresentar uma anemia. Tá bom? Então, isso é importantíssimo, essa questão da vitamina B12. Veja, então, o estômago situa-se aqui nessa região, nesses quadrantes, bem claro do néter, né? Notem que ele se encontra, então, nessa linha, no plano sagital paramediano, né? Então, na linha médio-clavicular, aqui, transitando a margem esquerda dele, né? E ele também, através daquele plano transpilórico, o nome diz isso por quê? Porque atravessa o piloro. Notem marca d'água aqui, né? E nessa região aqui, entre o estômago, essa região é um espaço entre as últimas costelas, eu tenho um espaço chamado espaço de Traube. Então, a gente vai fazer um exame, a percussão, como o estômago, quando está vazio, ele tem ar, né, oco, então ele faz um som timpânico, né, pum, pum, pum. Imagine vocês quando essa região, por exemplo, eu tenho um aumento, uma tumoração, um aumento do baço aqui, então eu tenho aqui uma região que deixa de ser timpânica, eu tenho que suspeitar, então, de um aumento desse baço,
né? Um hiperesplenismo aqui. Então, o baço aumentado, eu perco esse som, que é o espaço de Traub. Então, ele fica protegido pela parte das últimas costelas aqui, né? E nessa região aqui, epigástrica, ele divide o espaço na região epigástrica com essa margem do fígado, tá? Então, notem, no plano transpilórico, transitando entre o pilório e metade dele, metade superior e metade inferior. Então, metade inferior fica aí abaixo, nivelado até L3. Então, o estômago sai lá na altura de T11, olha só onde ele atravessa, aqui o hiato esofágico, T11, né? E aí eu limito ele até L3. Esse é o comprimento T11 e L3. E a sua curvatura gástrica esquerda está aí na linha médio-clavicular, né? E a curvatura gástrica direita, geralmente, então, ela está muito próxima do plano mediano. Esse plano subcostal, então, veja, quando se passa uma margem entre as costelas, aqui na cartilagem subcostal, essa região subcostal, então, se eu traçar uma linha aí, que seria a altura da décima costela, eu estou na altura da porção do antro pilórico, tá? Então, agora, considerando as vértebras, lembrando, ele está, então, entre T11, né? T11 a L3, tá? Então, essa é a relação na superfície do estômago. Lembrando que eu tenho um espaço de Traub que tem que ser considerado aí. Aqui no corte transversal, na altura de T12, nós conseguimos visualizar, então, a porção final do estômago. Lembrando que essa imagem, que é uma imagem representativa, esse corte, de uma vista inferior, né, que normalmente é a vista que você tem quando você faz os cortes, cortes axiais, em tomografia e ressonância, tem essa visão, tem que sempre lembrar a posição anatômica. Sempre o fígado vai estar onde? À direita. Então, óbvio, aqui o indivíduo está supostamente deitado, né, aqui a coluna, e aqui a porção anterior do abdômen. Então, à direita o fígado e à esquerda. Nota, então, o estômago mais à esquerda, né, e aqui já é uma porção muito íntima da transição do piloro com o duodeno e a flexura cólica direita. Lembrando que o estômago, nós vamos aprender em embriologia, então, que esse tubo gastrointestinal, em dado momento, ele sofre uma rotação, né? E aí essa rotação, se aprender em embriologia, acabam criando essa curvatura gástrica menor e a curvatura gástrica maior, né? Que nós temos depois isso na vida adulta. Então, vejo, uma curvatura gástrica menor e a maior, essa aqui, criando aqui uma incisura importante. Muito bem, vocês vão ver isso em embriologia, que esse tubo, se parar para analisar, imaginem vocês, como é que é feito, vai plastificar um documento. Eu tenho um documento aqui, vou pegar uma folha para a gente ter uma ideia, então, de um tubo, eu tenho um tubo e que ele se encontra aqui, tubo gastrointestinal, tá? E aí eu venho com uma lâmina e envolvo esse tubo. Então, se observarem nesse plano, essa imagem da esquerda, eu tenho aqui o mesogastro ventral e o mesogastro dorsal. E isso acaba rodando, gente. Essa rotação, né? Então, desse mesogastro que vai ser, na realidade, o peritônio, o aumento que a gente vai estudar depois. Então, esse envelopamento aqui, o peritônio faz com o tubo todinho, desde o estômago até o intestino grosso, né? Então, criando aí os aumentos que a gente vai falar, aumento maior e menor, tá? Então, vejamos. Nessa sequência, eu tenho aí a formação. Então, lá por volta de 6 semanas, ele tem 10 milímetros, depois 7 semanas, 16, olha, quase dobrou, em 8 semanas, 19 milímetros, e aí o estômago adulto. Normalmente, então, ele tem nós podemos comparar nessa imagem do Scandalax, ele mostra claramente a relação, então, do eixo da parede anterior a posterior, como fosse, ele teria esse diâmetro, né, de anterior a posterior, a espessura a palma da sua mão, né, da região da palma da mão, então, isso seria um feixe da parede anterior à parede posterior. E da curvatura gástrica maior à curvatura gástrica menor, então, imagina, eu tenho aqui, seria a distância da região tenar da mão à região hipotenar. Então, esse aqui seria a minha mão, o tamanho do meu estômago, né, considerando as duas paredes, né, as margens direita e esquerda, que são as curvaturas, e considerando a espessura do meu estômago. Então, a mão, ela acaba auxiliando também, assim como a gente falou no coração, a mão fechada é o tamanho da massa muscular do seu coração, do coração em si. A mão, agora estendida nesse plano, então, eu tenho a espessura de parede anterior a posterior, e nesse plano eu tenho aí a largura desse meu estômago. Isso para ter uma ideia, tá bom?
Então, vejam, aqui é a região da porção do crescimento, como é que ele cresce, né, da 7ª semana em diante, ele vai crescendo a porção superior, direção fundo, e a porção inferior. Aqui um corte transversal, mais uma vez, o corte axial, se consegue visualizar, então a relação dele é muito íntima, e olha aquele esquema que eu fiz com o papel agora para vocês, aquele envelopamento desse tubo, que eu chamo então de peritônio, mas aqui nesse caso, então o aumento menor, vou dar nome para esse peritônio, e aqui um outro ligamento nessa região, que é o ligamento então gastrolienal ou gastroesplênico. Olha a íntima relação do estômago com o baço. Quando eu falei para vocês que esse baço cresce, né? Então tem uma esplenomegalia, ele comprime aqui, diminui a luz desse estômago, e aí quando eu faço o teste aqui no espaço de Traub, eu vou ter o que, gente? Uma alteração do som, né? Então, quais são os segmentos? Vamos dividir esse estômago. Então, a partir aqui da porção final do esôfago, na porção abdominal, eu tenho uma incisura, né, cárdica. Essa incisura cárdica, essa região chamada de cárdia, como já falei para vocês, tem um anel muscular, não tão espesso como o piloro, mas tem. Então, é um esfíncter cárdio nessa região. Então, dessa incisura, eu traço uma linha aqui, no plano transverso. Já separei o fundo do estômago. A partir dessa linha, também no plano transverso ao esôfago, essa entrada, eu separo aqui a junção esofágo-gástrica. Então, eu chamo de região cárdia. Então, agora, eu tenho uma outra incisura. Se eu tenho uma incisura cárdica aqui em cima, eu vou ter uma incisura angular aqui embaixo. Então, se eu traçar uma linha, fizer, como fosse dessa incisura angular, um triângulo, né? Um triângulo aqui, nessa parte dessa margem do triângulo aqui à direita, daqui até lá, o fundo do estômago, essa região todinha eu chamo de corpo do estômago, e dessa margem direita da pirâmide, né, para a margem esquerda, eu tenho, então, o antro pilórico. Depois disso, essa região aqui na testa, quando a gente palpa, a gente vai perceber que é mais durinho. Então, é duro por quê? Porque tem um anel muscular bem espesso, e esse anel muscular, então, eu chamo de esfíncter pilórico. Então, aqui é o piloro, e um canal. Então, antropilórico, e aqui o piloro, tem um canal. Canal seria o quê? Então, imagine, é um anel muscular, e eu tenho uma porção, ele não é um ósteo, uma passagem direta, ele é um canalzinho muscular, e é mais espesso, tá bom? Então, são as divisões do estômago, que aqui mostra de novo. Olha aí, esôfago, cárdia, fundo do estômago, corpo do estômago, e aqui, ó, a incisura angular. Tracei, desenhei uma pirâmide aqui, não é? Então, vejam, aqui eu tenho o antro pilórico, e depois dessa margem esquerda da pirâmide, eu tenho o canal pilórico. E aqui na porção final termina, eu já tenho o início do esôfago aqui. Desculpa, do esôfago não. Eu tenho o início do duodeno, tá? Uma palavrinha que equivale, que se buscarmos a etimologia dela, significa 12 dedos, duodeno. É o que os anatomistas muito antigos imaginavam que tinham de comprimento esse duodeno, tá? Então, notem aqui, essa porção toda aqui, corpo do estômago. Notem que a curvatura gástrica maior é presa por uma membrana cheia de gordura. O aumento maior é aquela dobra que eu falei para vocês agora há pouco aqui, da folha, né? Então, vejam, se eu tinha esse tubo assim, aí ele girou, agora, observem, eu tenho lá, preso aqui nessa mão, a esquerda é o aumento menor, e aqui à direita, o aumento maior. Como esse estômago deu uma inclinada, o aumento maior está aqui embaixo, né? Aqui o maior, aqui o menor. Esse maior lembra como fosse uma cortina de teatro, ele vai cobrir todas as alças do abdômen, está lá embaixo, né? Importantíssimo como um órgão de defesa, tá? Tem muito vaso linfático, muito células de defesa aí. E aqui o aumento menor, ele acaba prendendo o estômago ao fígado. E aí, nesse estômago, o fígado, ele acaba se espessando em duas regiões, criando ligamentos, gente. Então, esse aumento menor é o ligamento hepatoduodenal, que é a porção do duodeno aqui, e o outro que é chamado hepatogástrico, ou gastrohepático, tanto faz, né? Aqui atrás eu tenho aquele tronco celíaco que nós já falamos. Então, veja agora a porção interna desse estômago. Percebam vocês a transição aqui em cima da mucosa esofágo-gástrica, né? E aqui, essa mucosa gástrica com várias pregas, né? As pregas gástricas. E essas pregas gástricas vão perceber na histologia que parecem montanhas com criptas, né? Com depressões, com vários tipos de célula em cada porção dessa mucosa gástrica. Então, isso vocês vão perceber na histologia e a função da produção de alguns ácidos de pepsina, de fator intrínseco, enfim, vocês vão perceber isso, e esses sulcos que ficam entre as pregas ficam acumulando o quê? É como se fosse
uma montanha aqui, outra aqui no meio tem um vale com água. Então, aqui, se imaginem vocês, ao final desse suco, eu tenho o suco gástrico, né? Então, e aí, para evitar bactérias, né? E também, sobretudo, participar da digestão, que é o principal. Notem que o estreitamento, então, aqui, esse estreitamento, então, tem um ósteo pilórico aqui, né? E isso aqui é a porção final do estômago, tá? Então, o órgão músculo membranoso, a porção... Vocês vão perceber, gente, que não vai mudar muito na histologia. Todo o tubo, desde o estômago, desde o esôfago até o ânus, eu tenho uma mucosa, que é essa mais voltada para a superfície, no lúmen, né, íntimo contato com as suas células, uma submucosa abaixo, com plexo nervoso, plexo linfático e venoso, e mais abaixo uma mucosa, uma muscular. Então, é mucosa, submucosa, muscular, e nesse caso, agora, depois do estômago aí, na cavidade abdominal, é serosa. Serosa ou peritônio seroso visceral, o peritônio visceral, tá? Em toda a extensão. Só no esôfago lá em cima que eu tinha, então, em vez de serosa, é um tecido conjuntivo frouxo, tem uma adventícia. Bom, as relações do estômago estão aí muito próximas, então, para quem? Já falamos das vértebras, falamos a sua esquerda, aqui eu tenho o baço, que nessa imagem não mostra, a sua direita, aqui eu tenho o fígado. Então, ele está à frente de quem? Ele cobre todo o rim, praticamente rim esquerdo, ele cobre toda a extensão do pâncreas, aqui, só deixando somente a porção de processo uncinado e parte da cabeça aqui. Então, todo o pâncreas fica atrás do estômago, né? E a relação muito importante, que a porção posterior a ele, eu tenho os grandes vasos, né? Depois do tronco celíaco, que está na curvatura gástrica menor, logo abaixo eu vou ter a artéria mesentérica superior e a veia mesentérica inferior. Então, esses vasos mesentéricos transitando atrás aqui na região cervical, do colo do pâncreas, mas atrás do estômago, tá? Isso é importante para vocês, tá? Nessa outra imagem, então, vejo aqui, eu tenho uma parede anterior e posterior. Então, vejo essa relação com o baço e o pâncreas, que são parede posterior, e parede anterior, ele tem uma relação com quem? Com o trato biliar, nessa região aqui, né? Mais abaixo aqui, desculpa, a parede posterior, anterior, posterior. E na parede posterior, né, peritônio, e vejam a curvatura, isso é chamado de curvatura gástrica menor, e aqui a curvatura gástrica maior, né? E aqui o antro, veja, eu tenho uma relação com o mesocolo transverso, né, o grande aumento, e essa porção aqui do estômago. Veja, do ladinho eu vou encontrar aqui o duodeno. Então, veja, as pregas gástricas, elas apresentam, vejam, na submucosa 73%, né? Na muscular, eu tenho aí, desse estômago, ele é preenchido por 17% e subserosa de 10%. Né? Olhem, então, essa região de pregas gástricas aqui estão muito mais situadas aqui no corpo e no antro. Essa imagem mostra claramente, eu acabei de falar, a porção não glandular, praticamente metade do estômago não é glandular, e a porção glandular seria essa parte inferior. Isso representa o que eu mostrei aqui agora, veja, do corpo e o antro. Então, que 72% praticamente se encontram a porção glandular, então, que é de submucosa. E a não glandular, a parte superior de fundo gástrico, né? Então, aqui você consegue perceber que a mucosa, essas pregas gástricas apresentam uma morfologia diferente. Aqui mostrando o aumento menor e o aumento maior, essa relação aqui antero-posterior da grande curvatura, né? E lá a relação com o baço, aqui foi retirado o fígado. Nesse corte aqui, nesse corte coronal frontal, nós estamos observando, então, lá embriologicamente, a primeira fase, né, onde eu tenho ainda esse aumento menor e maior, eu tenho uma lâmina anterior e uma lâmina posterior, criando uma bolsa mental aqui primitiva, que depois se acaba se coalescendo. O pâncreas, quando tiver a rotação, ele acaba se coalescendo as duas lâminas aqui, ok? Então, criando o mesocólon transverso, tá? Já falar em peritônio isso com mais detalhe. Aqui uma outra coalescência, também desse mesocólon transverso, né? Desde a do pâncreas, então, com aqui o colo transverso, e cria um aumento maior. Aquela bolsa mental sumiu aqui. E aí fica fechado, criando grande aumento, tá? De volta a falar disso, que é isso aqui, gente. Recobrindo, como eu falei, chamei
que mais expressando, de uma grande cortina de teatro. Realmente tem um espetáculo aqui atrás de estruturas importantíssimas. Nota que é muito irrigada aqui esse aumento. Aumento também chamado antigamente de epíplon, grande epíplon, e aqui em cima seria o aumento menor ou pequeno epíplon. Aqui já falamos dessa relação importante da fáscia muscular do diafragma e formando a relação, então, com o ligamento, né, frênio-esofágico superior e inferior, e aí por sobre ele que eu tenho o peritônio aqui, né, lembrando isso mais uma vez do estômago. Notem nessa imagem, rebatido o estômago, cortamos aqui o aumento para mostrar o colo transverso, né, então tudo acima desse colo transverso, olha o aumento aqui, tudo acima eu chamo essa região aqui de andar supramesocólico, o estômago está nesse andar supramesocólico, né, e eu afastando aqui, consigo visualizar então o pâncreas. Essa imagem já falamos, dessa questão da mucosa, né? Já falar aqui a porção, então, onde se produz ácido nessa região aqui, onde se produz mais gastrina e muco lá em cima, né? Várias glândulas de Brunner aqui no duodeno, a gente vai falar ainda para vocês. Então, essa questão dos fluidos, né? As unidades cirúrgicas, então, para fazer gastrectomia, ou a gente faz uma ressecção aqui na porção superior ou porção inferior uma unidade cirúrgica, né? As relações anatômicas ainda é importante, o plano mediano, que eu falei para vocês antes, então tem uma porção que é muito íntima de quem? Do fígado, então o lobo esquerdo acaba mantendo uma íntima relação com o estômago. O frênica, que é a porção frênica, então o diafragma tem uma íntima relação, a cúpula esquerda do diafragma, uma íntima relação com o estômago, né? E tanto é que quando a gente come bastante, a gente come demais, até fica distendido aqui essa região epigástrica, então você está palpando aqui a parede muscular, água abaixo tem o estômago, e se você não tiver com o estômago vazio e fazer uma percussão, você vai criar um som timpânico aí, né? E aqui na porção anterior do abdômen. Nessa vista posterior agora, notem, então ele tem uma íntima relação ainda com o diafragma, com o baço, agora sim, importante aqui, veja o rim, que nós falamos antes, o pâncreas como um todo, o mesocolo e a porção, se o rim está aqui, suprarrenal. Então essas relações são com os órgãos posteriores do abdômen, tá? Posteriores ao estômago. Que é essa imagem aqui, olha que é ele. Então a parte posterior mantém relação lá, não falei com o pâncreas, olha o rim esquerdo, o baço, né? E foi cortado aqui, então, aqui em cima tinha a glândula suprarrenal, e aqui, nessa parte mais superior, foi cortado, não aparece, seria o fígado aqui, mais anterior. Que é essa região está elevada aqui, o fígado, ó, íntimo contato com a parede anterior, e aqui o diafragma, lá atrás o baço. E aqui os vasos, então, do tronco ilíaco, que se encontram entre o fígado e a curvatura gástrica maior, e essa gástrica esquerda que nutre o estômago. A esplênica, que está aqui, passando por trás do estômago, vem nutrir o baço e também deixa ramos para o pâncreas. Já a hepática aqui própria, a hepática comum, ela vai irrigar tanto o fígado como o vesículo biliar e também duodeno. Então, veja, a irrigação desse estômago, a primeira parte, então, veja, a gástrica esquerda, podendo ter variações anatômicas aqui, com mais de um vaso, né, para irrigar a porção final do esôfago e a curvatura gástrica do estômago. Então, a irrigação, gente, acontece uma anastomose. Notem aqui, eu tenho a número 1, é a hepática comum, sai no tronco ilíaco. A hepática comum chega até aqui, ela divide em uma gastroduodenal, o nome já diz, olha, o prefixo e fixo, estômago e duodeno. E uma número 3, que é a hepática própria, então a artéria hepática própria direto para o fígado. Já a número 4, então, vai ser hepática própria, eu tenho, então, uma gástrica direita, que passa para a curvatura gástrica maior, né? A número 5 é a pancreático duodenal. Então, veja, essa gastroduodenal, ela vai dar pancreático duodenal, vai nutrir o pâncreas e o duodeno, né? Número 5. Número 6, a gastroepiploica, que é a gástrica esquerda aqui, gástrica direita, se une com a esquerda, e da artéria do pancreático duodenal anterior. Lá é a posterior, aqui anterior. Então, lá ela vai fazer isso aqui, gente, olha só. Eu tenho a pancreático duodenal superior, anterior, e superior, posterior. Pancreático duodenal inferior, anterior, e inferior, posterior. Então, fica abraçando, gente, como está no desenho, abraçando o duodeno, para nutrir porção final do estômago e duodeno. Aqui a mesma coisa com a vista posterior. Olha, pancreático, a gastroduodenal, né? Pancreático duodenal superior, e aqui é inferior, tá? E aqui no desenho esquemático, olha só, eu acabei de falar para vocês, ó, abraçando o pâncreas duodeno. Essa é uma vista posterior do duodeno do pâncreas.
Aqui o tronco celíaco, uma imagem muito bonita, né? Chama a atenção, então, para a esplênica, também por trás do estômago, que é a gástrica esquerda, e lá a hepática comum, né? Aqui já a hepática própria é essa gastroduodenal. E aqui, ó, dando a pancreas duodenal superior, posterior e anterior, tá? Essa imagem não conseguiu mostrar o outro ramo. Bom, a drenagem venosa do estômago acontece, então, pela veia gástrica esquerda, que recebe vários ramos aqui, e a gástrica direita. A gástrica direita desemboca na veia cava, né? E desemboca na veia mesentérica aqui, e, por sua vez, a mesentérica por trás aqui tem a veia esplênica, que vem lá do baço, ela vem por aqui, se une à mesentérica, formando essa roxinha, que é a veia, então, porta. Notem, então, a gástrica esquerda desemboca direto para a porta, já a gástrica esquerda, a gástrica direita aqui, né, junto com a esplênica, né, vem para formar, principalmente a esplênica, formar, junto com a mesentérica superior, a veia porta. Nesse esquema está melhor. Então, tem a gástrica esquerda aqui, drenando para a porta, tá? Lá atrás está passando a veia cava, não tem nada a ver com isso. A cava, depois a gente vai entender por quê. E aqui foi tirado o estômago, olha só, esplênica se une com mesentérica superior, forma a veia porta, que recebe a gástrica esquerda. Agora, a mesentérica inferior, que drena lá o intestino, já vai falar mais à frente, intestino grosso, a mesentérica inferior drena para a esplênica. Então, a esplênica vem do baço, recebe sangue do pâncreas, e se une com a mesentérica inferior, formando a veia porta, ok? Veia porta recebe a gástrica esquerda, que drena o estômago e o esôfago final. E na curvatura gástrica maior, a gástrica direita, ou também chamada gastromental, né, que vem drenar aqui para a mesentérica. Então, tudo vai acabar no fígado, obrigatoriamente. Esse esquema é mais clássico, olha só. Então, aqui, mesentérica inferior de uma cor, drenando para a esplênica. A esplênica se une à mesentérica superior, que forma a veia porta. A veia porta recebe a veia gástrica aqui esquerda, que, se eu tenho uma congestão aqui nesse fígado, um tumor ou uma cirrose, congestiona esse sangue aqui, é igual o trânsito, vem congestionando tudo. E aí aumenta aqui esse fluxo, inclusive do esôfago, levando aquelas varizes esofágicas, nós falamos anteriormente. Esse que é mais uma vez chamando a atenção das mesentéricas, formando a porta, né? E aí, por sua vez, então, o estômago é drenado pela gástrica esquerda, em resumo, quero falar, e pela gastromental. Nesse esquema, consigo visualizar, então, veja, uma alteração que pode ocorrer, uma circulação, as características de uma circulação colateral, que pode ocorrer por uma oclusão da veia esplênica. Olha a veia esplênica ocluída, né? Então, eu aumento aqui, estão mais dilatadas, a veia gastromental, né? Que vai desembocar aqui na mesentérica superior, e na porta já, que está roxinha, e a gástrica. Então, eu já tenho umas varizes aqui, essas veias estão congestas. Aumenta a congestão também na veia aqui em cima, as veias que drenam o esôfago, a porção final, que são as gástricas, que vão desembocar para a porta, tá? Isso é uma circulação, então, uma circulação colateral, porto-cava. E aqui, uma veia, né, ligada, né, vou tirar o estômago, acaba drenando, vejo, o baço, a veia esplênica, então, cirurgicamente feito um shunt, né, espleno-renal. Então, quando tirou o estômago, acaba pegando essa veia esplênica e liga na veia renal, tá? Isso, então, é um shunt espleno-renal. E aqui são variações que podem ocorrer dessa veia esplênica, não vou cobrar de vocês, mas só para, em momento algum, né, aqui é só uma apresentação, mas nas aulas também, só para saber disso, isso é mais importante na cirurgia, né, que, mais uma vez, a relação, então, da mesentérica e com a esplênica formando a veia porta, né, aqui a veia cava passa posterior a isso tudo. Então, vejam, o estômago, o baço, o pâncreas, o fígado, né, em si, todo esse sangue dos intestinos delgado e grosso, do baço, do pâncreas, do estômago, obrigatoriamente vai para dentro do fígado, pela veia cava, veia porta. E a veia porta, então, para ocorrer esse metabolismo. Já o sangue que vem dos membros inferiores, né, esse sangue vem dos membros inferiores, da parede, né, abdominal e pélvica, dos órgãos pélvicos,
com exceção não, os órgãos também genitais, né, seu testículo, o ovário, tudo isso vai drenar para a veia cava inferior. A veia cava inferior vai receber lá as duas veias renais, passa por trás do fígado, e lá em cima, antes de atravessar o diafragma, ela recebe 3 veias, são as veias hepáticas. O sangue que entrou do estômago, do baço, do pâncreas, né, dos intestinos, que entrou para o fígado para metabolizar, depois de metabolizado, esse sangue vai para as 3 veias hepáticas, que drenam para a cava inferior, e aí, por sua vez, ascender para o átrio direito. A drenagem linfática acontece, então, por, veja, 2 zonas, né? Eu separei aqui, na realidade, são mais de 2 zonas, são 4 zonas. Observe aqui, se eu pegar exatamente a metade do estômago, traçar uma linha imaginária, né? E depois eu dividir essa parte mais próxima da margem gástrica à esquerda, se eu separar em praticamente 2 partes, vejam, a parte mais alta aqui vou chamar de zona 2. A zona 1, que é a grande, a parte mais glandular, eu tenho então a zona 1, zona 2, é uma ordem, gente, olha só, é anti-horário. Se eu tracei uma linha imaginária, essa parte, digamos, dividido na metade. Então, anti-horário, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Perceberam? Zona 1, 2, 3, 4. Eu parti da região da curvatura gástrica maior, de baixo para cima, na metade, então, zona 1, zona 2, zona 3, agora descendo para a curvatura gástrica, desde o fundo do estômago, curvatura gástrica menor, toda a extensão da zona 3, zona 4 só no final, na região do piloro. E aí, então, vejam, na zona 1, a drenagem linfática vai para os linfonodos pancreático-esplênicos, entre pâncreas e baço. Já na zona 1, eles drenam para os gastros epiploicos, né? Aquela região que eu falei para você do grande aumento. O zona 3, então, vai praticamente tudo para a região dos paracardiais e para os linfonodos gástricos aqui esquerdos, e também para os celíacos. Aqui na região 4, então, os pilóricos drenam para a região, junto com os hepáticos, obrigatoriamente vão cair aqui nesse celíaco e, por sua vez, o sistema do quilo vai ascender, tá bom? Aqui, então, acabam todos eles chegando nesses linfonodos celíacos, de qualquer forma, desde a zona 1 à zona 4 vai chegar nos linfonodos celíacos. Tá? Esse grande outro esquema mostrando para vocês, então, essa comunicação que ocorre entre as zonas do estômago. Tá? Mais um esquema mostrando, né? Outro, mostrando então aqui esses 8 grupos de linfonodos, que nós já falamos. Aqui, todo o intestino, os esplênicos, que a gente falou aqui, os mesentéricos e os celíacos, chegando até uma região que nós chamamos de cisterna do quilo, sendo o quilo da origem, então, ducto torácico, que vai ao lado direito da aorta, né, e entre a aorta e a veia ázigo, até a região lá da subclave, lá em cima, lá no ângulo de Pirogoff, para drenar, então, para o tronco subclave esquerdo. Tá? A inervação do estômago é como o esôfago, então, vejam, eu tenho do 5º ao 10º gânglio paravertebral, uma inervação simpática, através desses nervos, que nós chamamos de esplâncnico, né, torácico, esse é o maior aqui à direito, e lá o esquerdo, então, a inervação simpática, e a parasimpática em azul e preto, então, através do nervo vago, a parasimpática. Esse vago é aquele tronco anterior e posterior, lembrando que o anterior pode ter 2 ramos, né, e o posterior 1 ramo. Ou o anterior pode ser 1 ou 2, ou posterior somente 1. E aí esse plexo forma um plexo esofágico, esôfago gástrico, né? E aí vejam que esse simpático chega, também o parasimpático, mas principalmente o simpático, chega até aqui o tronco celíaco. Ele acompanha os vasos, gente. Então acompanha os vasos do tronco celíaco para, tanto o vaso vai irrigar, o nervo vai inervar, tá? Então fica claro para vocês, vago, inerva esôfago, estômago, parasimpático. Simpático, os gânglios paravertebrais do 5º ao 10º. Aqui mostrando uma relação com a medula, a gente vai voltar a falar disso depois, né? Então, a relação com o nervo espinhal, né? Com seu feixe anterior e posterior. Esse nervo espinhal vai deixarmos comunicando cinzento e branco, os dois aqui, até o gânglio do gânglio, então umas fibras para esse gânglio paravertebral, depois vai existir o pré-vertebral. Esse pré-vertebral, então, são os que estão mais próximos da víscera, então são ou celíacos ou o mesentérico.
Aqui mostrando a relação do vago direito e esquerdo, formando um tronco anterior e posterior, que em 80%, 88% dos casos é assim que se organiza, podendo ter variação em outros 12% que são aqueles dois ramos que nós falamos, né? E aqui está, né? Olha aqui, o vago, e aqui esse gânglio cilíaco que são os que recebem inervação simpática. Então, aqui mostrando uma relação da inervação, né? A questão do esôfago e aorta, veja como se organizam esses ramos aqui, ok? Do tronco vagal, e 80% estão aqui mais anterior aqui e posterior nesse plano, e menor percentual desse do lado esquerdo do que o direito. Então, aqui são as variações, mais importância cirúrgica, né? Também, por conta da cirurgia que nós falamos, que é retirada do estômago, então, na gastrectomia. Aqui a mesma coisa, então, uma vagotomia, pode ser feita uma cirurgia, a gente vai falar depois melhor isso, quando chegar em um momento mais apropriado. Aqui a variação dessas pregas, criando aí os pregas duodeno-cistocólica, né? Aqui são divertículos que podem ocorrer no estômago, em porções do estômago. Algumas patologias, como a região que pode ocorrer ulceração na porção aqui do antro, na porção já duodenal, porção gastroduodenal, ou na porção mais alta. Então, é mais comum nessa região abaixo, né? Então, normalmente, as úlceras do estômago, ela traz uma dor abdominal, uma pirose, fezes escuras, porque pode ter sangramento, e aí ocorre uma digestão desse sangue, né? E é muito simples de saber se as fezes têm sangue, nós chamamos de melena. Então, você faz a testa catalase, jogando água oxigenada em cima das fezes pretas, que parece uma borra de café. Se aquilo precipitar, né, borbulhar, é porque tinha sangue. Então, a testa catalase positiva. E aí, isso pode dizer que esse cara teve uma hemorragia gástrica inferior, tá? O vômito também, que é a êmese. Gastrite nervosa, tem pessoas que têm algumas situações, né, que são muito ansiosas, elas apresentam, então, essa gastrite, levando uma pirose, né, uma queimação, aquela azia, aquela pirose, também dor de cabeça, aumento de flatos, né, sensação de saciedade, não tem fome, enjoo, má digestão, dispepsia, e os sintomas da H. pylori, que é muito comum, então, vejam, também tem náuseas, vômito, eructação constante, distensão abdominal, falta de apetite, gases, né, e dor abdominal. Então, nesse caso, é imprescindível a gente comentar que dessas situações, né, essa gastrite pode ser por H. pylori, pode ser uma gastrite atrófica, autoimune, ou uma gastropatia hemorrágica, erosiva, ou uma gastropatia química crônica, né, que é essa mais comum ligada, então, à alcoólica, né, ou quem toma anti-inflamatório não esteroidal constante, né, o refluxo biliar também pode ocorrer, tá? E a gastrite aguda, induzida mais comum pelo H. pylori, né, outras formas infecciosas, a crônica, então, além do H. pylori evoluído, crônico, né, uma pangastrite, uma gastrite atrófica, autoimune, e as formas raras, né, que é mais comum, ligado, então, à gastrite eosinofílica, granulomatosa, actínica e linfocítica. Tá? Geralmente, então, a pilórica semanas ou meses, né, evoluindo uma gastrite crônica superficial, e anos ou décadas, por levando uma úlcera péptica ou uma gastrite crônica, né, superficial ou atrófica, essa atrófica que é perigosa, pode levar, então, a um adenocarcinoma, né, ou um linfoma de tecido linfóide associado à mucosa, que é o MALT. Uma gastrite, então, hemorragia digestiva alta, uma HDA, olha só, aquilo que foi para vocês, olha aqui as veias, né, e pode romper e sangrar bastante nessa mucosa, ok? Existe uma classificação para essas hemorragias, nós chamamos de classificação de Forrest. Não confunda aquele Forrest Gump, não, tá? Forrest foi ele classificou o risco de sangramento. Forrest 1, então, tem uma hemorragia ativa, né? Ela pode ser o 1A e 1B, então pode ser um sangramento arterial em jato, ou sangramento, que aí é um risco grande de morte, ou um sangramento lento, que vai babando aquele vaso, né? Forrest 2, então, é um sinal de hemorragia recente, então é 2A, 2B, 2C. 2A é um vaso visível sangrante, a endoscopia. Né? A 2B, então, coágulo aderido, e a 2C já tem uma hematina na base de úlcera. E o tipo 3 de Forrest, então, seria uma úlcera com base clara de sangramento. O que é mais comum, então, é o Forrest 1, 90% o risco de sangramento
e risco, inclusive, de vida. A estenose hipertrófica pylori congênita, isso é comum, então, no bebê. Nasceu, né, e aí tem essa estenose, e aí o bebê faz a primeira mamada, o leite não desce e é feito o diagnóstico. É importante que seja feito isso rápido, né? Então, espessamento de músculo pode ser total, né, nesse caso, ou parcial. Então, o músculo já é espessado nessa região. Imagine, ele é muito espessado, então ele estenosa, ele fecha a passagem. E o esvaziamento gástrico, então, é bastante diminuído, e leva praticamente à apresentação de vômitos em jato após a alimentação. Imagina isso no bebê, leite, né? E o risco de broncoaspirar. Mais comum no sexo masculino, então, e se apresenta 3 a 8 semanas após o nascimento, né? E o diagnóstico é feito pela palpação de uma massa pilórica nessa região do bebê. Tem que se examinar sempre o bebê, então. Então, veja aí, olha só aqui, eu tenho uma estenose, e olha como é que está o estômago dilatado, né? E que está estreitado. Lembrando aquele sinal de bico de pássaro, né? Sinal de vela. Então, no estômago, imagine agora, no esôfago era a estenose esofágica, né? Esôfago de Barré. Aqui tem uma estenose pilórica. Nos dois casos, dilata acima. E aí, aqui foi injetado o bário, para você verificar, então, esse contraste. Estenose pilórica, então, vejam, isso aqui é o normal do piloro, agora o piloro hipertrófico. Então, a passagem é bem reduzida, né? O câncer gástrico, então, já estamos caminhando para o final da aula, ele pode ter várias etiologias, desde uma anemia perniciosa, o Helicobacter pylori, então, né, a infecção no estômago por Helicobacter, pode levar a um câncer, pólipos, né, fumo, bebida alcoólica, história familiar, gastrite crônica, dieta, como já falamos, muito gordurosa, muito pigmentada, muito temperada, bebida alcoólica, né, e aí você tem ali dor gástrica, distensão, você tem perda de apetite, indigestão, náusea, vômito, né? Então, isso tudo é obrigatório você identificar para os exames médicos e endoscópicos. O CH gástrico apresenta aí também uma classificação que eu não vou cobrar de vocês, mas enfim, eu só estou citando que é desde um Borman, nessa classificação de Borman, né? Borman 1, 2, 3, 4 e 5. Então, essa relação com o polipóide, uma porção mais ulcerada, o Borman 13, então, ulcerado e infiltrante, Borman 4, então, infiltrado difuso, já cheguei na camada muscular, tá? E o Borman 5, então, câncer gástrico, a definição se encaixa em nenhuma das descritas anteriormente. Aqui uma imagem, então, de contraste, para você verificar o estômago, né? A drenagem linfática já falamos, né? Aqui a porção na relação aos segmentos de ressecção cirúrgica, não, você acaba fazendo a gastrectomia, uma pan-gastrectomia, né, é a técnica Biorot 1, Biorot 2, e aqui uma imagem no trauma, que a gente pode verificar o estômago exposto, isso é uma evisceração, então um trauma de alto impacto, né, e aí, pérfuro-contundente, você consegue visualizar o estômago aí, e essa gordura aqui ao redor. Então, o aumento foi arrancado, né, quase que arrancado do abdômen do indivíduo. Aqui são as inervações, variações cirúrgicas, nós falamos para vocês, eu vou passar à frente, a gente volta a abordar isso, né. Aqui a gastrostomia, que pode ser utilizada em pacientes que têm algumas situações em que não consegue fazer a deglutição, um CA gástrico ou esofágico, aí a gastrostomia ou algum outro processo cirúrgico que há necessidade de inserção de uma sonda direto no estômago, né, ou para drenar. Aqui são as técnicas de gastrostomia, né, aqui também de junção, veja aqui uma estenose, e aí tem que fazer uma duodenostomia, uma estenose quando tem a rotação do canal gástrico, lá na embriologia, então pode ter uma estenose também aqui, abraçando pelo pâncreas, cabeça do pâncreas pode fazer uma estenose do duodeno, a gente vai falar mais à frente. Então, várias técnicas de gastrostomia, né, isso aqui tem várias outras técnicas, são muito antigas, pouco utilizadas hoje em dia, a gente vai abordar mais à frente. Eu acho que era basicamente isso. E aqui um histórico rápido, né, dos indivíduos mais importantes. Então, vejo o Bill Roth aqui, chamei a atenção, em 1874, o cara que desenvolveu a primeira técnica de ressecção parcial desse estômago, né, que é a gastrectomia. Ele fez a técnica Bill Roth 1, Bill Roth 2, que é utilizada até hoje, né. E aqui a bibliografia.